Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e essa é mais uma aula do curso Aplicações da Inteligência Artificial na Educação Profissional. E a ideia nesse vídeo é falar sobre o tema do viés. É muito estranho, talvez, a princípio, associar a questão do viés com tecnologia, com inteligência artificial, mas você vai ver que é bem mais comum do que parece. E aí tem três tipos de viés que a gente vai analisar aqui principalmente, né? Viés de dados, viés algorítmico e viés de confirmação. Então, vou mostrar para você cada um deles aqui. Então, primeiro, a gente fala de viés, como eu falei, a gente tem três tipos. O primeiro tipo é esse que a gente chama de viés de dados. Como assim viés de dados? Que dados são esses? Então, imagine uma plataforma, por exemplo, o próprio ChatGPT, que eu já mostrei para você, ou o Midjourney, que é uma ferramenta de criação de imagens. Então, imagina que o conjunto de dados que foram utilizados para alimentar essas ferramentas, os dados que as pessoas que produziram, utilizaram ali os livros, as imagens, que servem de base para poder ser a entrada dessa ferramenta de IA, imagina que essa ferramenta, ela já tem esses dados todos que já estão ali, eles já carregam algum preconceito, já carregam opiniões que são discriminatórias. Então, se a entrada que foi feita, ela já carrega esse processo do viés, já carrega, como eu falei, né, um exemplo, vamos imaginar, né, um texto discriminatório, a saída, o texto que ele vai gerar também vai carregar esse viés. E é isso que a gente chama de viés de dados. É quando os próprios dados que foram utilizados para alimentar a ferramenta já carregam esse problema, né? Essa é a primeira forma. A segunda forma é o que a gente chama de viés algorítmico. O que é um viés algorítmico? É a gente entender que o próprio algoritmo ele é um problema. O próprio algoritmo, na concepção dele, na implementação dele, ele já carrega, já processa os dados ou prioriza determinados dados com uma forma de viés. Isso pode parecer estranho a princípio, porque a gente vai acreditar muitas vezes que o algoritmo ele é neutro, que a tecnologia ela é neutra. As pessoas têm opiniões, as pessoas têm vieses, mas a tecnologia não. Só que não é bem assim. Tem uma autora que a gente vai trabalhar, eu vou comentar aqui, que discute muito bem isso. Você vai ver como o próprio algoritmo ele pode já carregar o viés, né? Esse é o segundo exemplo. E o último exemplo é o que a gente chama de viés de confirmação. O que seria, né, na prática, esse viés de confirmação? Então, bem, o viés de confirmação ele acontece quando a gente tem uma tendência de interpretar, de favorecer, de lembrar informações de uma maneira que ele vai confirmar crenças ou hipóteses que você já tem. Então imagina que aquele programa que ele foi criado, ele vai já ser criado pensando para confirmar determinado tipo de crença, determinado tipo de hipótese. Bem, eu tenho uma hipótese que eu acredito muito, e aí eu já produzo uma ferramenta que carrega nela uma maneira de confirmar essa hipótese. Aí seria esse problema dessa forma de viés. Essas formas todas vão desencadear uma série de problemas e a ideia é discutir isso aqui nessa parte do nosso curso, tá? E aí eu tenho aqui, para mostrar para você, alguns exemplos, né? Exemplos gerais. Então eu comentei de uma autora que eu falei que tem um trabalho interessante sobre isso, que é a Cath O'Neill. E ela tem esse livro que chama Algoritmos de Destruição em Massa. Em inglês o nome é até mais interessante porque é Armas de Destruição Matemática. Não dá para fazer essa mesma brincadeira aí com as palavras em português, mas esse nome também se adequa bem a essa proposta dela, né, de pensar o algoritmo como um problema, né, e ela vai discutir, como diz aqui o subtítulo do livro, como que essa quantidade gigantesca de dados, né, que são trabalhados, como esses dados eles aumentam a desigualdade e ameaçam a democracia. E aí ela vai trabalhar o seguinte, a ideia de que o algoritmo ele não é neutro, como eu estava falando para você. O que é o algoritmo, né, na interpretação dela? Ela vai dizer o seguinte, que o algoritmo, esse elemento aqui que é o algoritmo, ele é na verdade um processo que reúne dados do passado e uma ideia de sucesso. Então a empresa que cria o algoritmo, ela tem uma concepção de mundo e ela imprime essa concepção de mundo naquele produto, imaginando uma saída que é a forma ideal, vamos dizer assim, de resolver determinado problema. Mas o algoritmo ele não é neutro, ele já carrega essa percepção da empresa. Óbvio que todo mundo tem um tipo de ideologia, um tipo de crença, e a ideia não é imaginar um mundo em que as pessoas são imparciais, um mundo perfeito em que ninguém tem nenhum tipo de pressuposto sobre qualquer assunto, não é isso. Mas quando uma ferramenta ela é disponibilizada para todo mundo como uma ferramenta de IA, e ela carrega dentro dela esse elemento já presente, ela pode confirmar ou aumentar ou ampliar desigualdades. Esse é o problema.
né? Aí é uma questão mais séria que a autora vai tratar. Então ela vai dizer, numa definição mais direta, que o algoritmo é opinião embutida dentro de um código, Então imagina, por exemplo, que um software pode ser utilizado para analisar currículos ou pedidos de empréstimo, determinando quem são os candidatos promissores. Mas quem define o que é promissor? Quem define o que é bom? O que é um bom funcionário? O que é um bom pagador? Não é uma questão totalmente objetiva. Ela envolve uma série de elementos subjetivos também. E aí é isso que ela vai dizer que está presente dentro dessa estrutura do código. Né? Essa é uma primeira questão. Uma outra autora que eu comentei com você é a Meredith Broussard. Ela tem esse livro que chama More Than a Glitch. E ela vai trabalhar ali uma série de problemas relacionados a esse uso das ferramentas. Ela tem um outro livro também que chama, eu acho que uma tradução literal seria Desinteligência Artificial, e ela vai mostrar como, ela vai discutir um termo que ela chama de tecnocracia, que é essa predominância da tecnologia para resolver todos os problemas. E ela vai apontar, na opinião dela, como isso é ruim, porque, de acordo com ela, esse uso indiscriminado de tecnologia, esse uso indiscriminado de IA, pode, de um lado, violar direitos humanos, por exemplo, utilizando o IA para resolver problemas sem que as pessoas tenham ciência disso, e pode ampliar desigualdades, quando a gente passa a ter um mundo em que algumas empresas, algumas escolas, algumas pessoas têm acesso à tecnologia e outras não. E ganham essa vantagem, digamos assim, competitiva, nesse mundo que é extremamente competitivo, porque tem condição de pagar por uma ferramenta, tem condição de pagar para ter uma solução mais rápida. Então, a questão de desigualdade está muito voltada para isso, né, para esse aspecto do acesso e para o reforço do viés em muitas situações. E a outra questão que ela vai abordar, que é essa questão dos direitos humanos, tem muito a ver com a maneira como essas ferramentas são utilizadas. Ela vai dar um exemplo dela, um exemplo pessoal. Ela conta que ela passou por uma situação muito difícil de saúde, que ela descobriu que estava com câncer. Ela vai até o hospital, recebe essa notícia, ela volta para casa com o exame, e quando ela está em casa, ela vê lá no texto lá do exame que o resultado foi validado por uma inteligência artificial. E ela conta que ficou extremamente assustada com aquilo, liga para o hospital, volta lá, pergunta, ela quer saber, uma pessoa realmente viu isso? Será que está certo? Será que está errado? E eles falam para ela, não. Tem um médico que fiscaliza, que olha e tal, a gente tem um sistema de IA que analisa e ele é muito eficiente, mas tem pessoas também que acompanham. E de fato ela estava, né, com câncer, fez o tratamento, mas a questão não era se a IA estava certa ou não, a questão é que ninguém avisou para ela. Como é que você cria um sistema que vai tratar de algo tão definitivo e tão importante na vida de uma pessoa e sequer avisa ela que o exame dela passou por esse processo, como é que aquilo foi utilizado? Essa é a questão que ela vai tratar. E aí eu tenho alguns exemplos finais aqui para a gente terminar essa aula, que é a maneira como algumas ferramentas utilizam essa questão do viés, ou como elas podem reforçar o viés. Por exemplo, uma crítica que foi feita a muitas empresas que começaram a utilizar assistentes de voz, né, como a Amazon, ou os assistentes de voz, no caso celular, né, no caso da Amazon a gente tem a Alexa, mas aí tem a Siri, tem o assistente do Google, né, da Samsung, muitas delas utilizam vozes femininas. E esse é um aspecto perigoso, em alguma medida, porque pode trazer uma perspectiva de gênero. Né? Assistente de voz como esse tipo a Cortana, da Microsoft, ou a Siri, da Apple, que sai com essa voz feminina por padrão, traz uma noção de estereótipo de gênero, que vai sugerir uma predisposição, talvez, do feminino como subserviente, como aquele que oferece assistência, aquele que eu vou mandar, que eu vou determinar o que eu quero. Então tem um problema de gênero aí nessa decisão por padrão, de colocar a voz feminina como uma voz padrão nessa assistente de voz, por exemplo. Né? Uma outra questão é a tradução automática pelo assistente de voz, como a própria Alexa. E o do Google. Tem um caso do Google que uma pessoa pediu uma tradução de determinados termos, né, do inglês para essa outra língua, e palavras ou termos de profissões que são, em inglês, vamos dizer assim, neutros, em outras línguas apareciam como masculino. Então, por exemplo, médico sempre aparecia como masculino, não como feminino. Engenheiro aparecia como masculino, não como feminino. Aí, enfermeiro aparecia enfermeira, aparecia sempre feminino. Então, por que dessa escolha? Então, tem um viés aí embutido nessa forma de tradução que o sistema utiliza. Né? Essa é uma questão. Outro exemplo importante é a questão do reconhecimento facial. Como que essas empresas que trabalham com reconhecimento facial vão garantir de oferecer para a gente dados concretos daquilo que é apresentado. Né, o reconhecimento facial tem uma série de problemas. Tem um problema que eu vou pontuar numa outra aula sobre racismo algorítmico, que o Google fez, né, uma associação de um rosto de uma pessoa negra com um gorila,
né? Esse é um exemplo dos mais absurdos, mas tem outros exemplos. Outros exemplos também relacionam ao fato de que essas ferramentas elas têm mais dificuldade de reconhecer um rosto de uma pessoa negra do que de uma pessoa branca. Isso acontece porque, muitas vezes, essas ferramentas são treinadas com um conjunto de dados que vem de determinados países. Então, imagina que se reúne um conjunto de dados de rosto de pessoas na Inglaterra e esses rostos vão ser utilizados, vão ser treinados, né, essas imagens vão utilizadas para treinar a ferramenta de reconhecimento facial. E ela vai ser utilizada para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas aquele conjunto de pessoas naquele país representa muito pouco em termos de diversidade facial, né, de expressão, né, de cor de pele. Então, isso é muito perigoso, né? Então, essa é uma questão. E uma outra questão, a questão final aqui, é esse uso das ferramentas, das câmeras de vigilância, na maneira como elas são utilizadas para reconhecer, por exemplo, quem é um criminoso ou quem teria tendência a praticar um crime. E isso passa também por uma questão racial, por uma questão de gênero, tem uma série de elementos envolvidos aí, fora o ChatGPT e ferramentas similares que podem reproduzir esse viés de gênero dentro do texto. Quando você pede uma resposta, por exemplo, dentro do texto, o elemento de viés vem junto ali. Nem sempre é fácil de encontrar ou de reproduzir. Por exemplo, você pode pedir para ele criar uma história que se passa, uma história fictícia que se passa dentro de um hospital. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo que eu vi relatado numa revista, né? E a pessoa pediu essa história e ele escreveu então uma história de maneira que todos os homens, na verdade, todos os médicos eram homens, todas as enfermeiras eram mulheres, similares ao que eu comentei anteriormente. Mas eu tentei reproduzir isso e ele não fez isso dessa forma. Então, como muitas vezes a gente não vê esse exemplo aparecendo, a gente tende a acreditar que talvez isso esteja superado, que a ferramenta ela não apresenta nenhuma forma de viés, mas esse é um problema para se ficar sempre vigilante e é algo recorrente, tem diversos relatos. Como eu falei, a questão do racismo algoritmo é uma coisa que eu vou tratar mais para frente e talvez seja o exemplo mais grave dessa forma de viés, mas ela pode se disseminar de diversas maneiras, né, com estereótipos diversos. Então imagina alguém fora do Brasil pesquisar sobre o Brasil e receber imagens que são muito estereotipadas, né? Eu vou dar um exemplo que é absurdo. O que aconteceu, né? Eu queria criar uma imagem que representasse uma pessoa, um estudante indígena, e ele mostrou um estudante indígena, mas cheio de adereços, com o fundo que era a Amazônia e tudo. Quer dizer, essa pessoa, com uma expressão indígena, aparentemente não poderia estar dentro da cidade, de acordo com aquela ferramenta específica que eu utilizei. Ou, né, é só um problema do estereótipo ali, mas quem corrige? Né? Quem é que vai corrigir essa ferramenta? Essa é uma outra questão, tá? Mas a gente vai abordar isso nas outras aulas e a ideia era introduzir esse tema aqui para você ficar ciente do que é isso que a gente chama de viés quando a gente fala do uso da inteligência artificial.